Pô, se aumenta a oferta, o preço cai. Esse instrumento, ele vai atenuar a pressão inflacionária e vai fazer com que a taxa de juros não precise subir para cuidar de um gargalo inflacionário que é pontual. Perfeito? Sobre a política fiscal, o que eu faria? Primeira coisa, eu não aprovaria um novo arcabouço fiscal. Eu aprovaria uma regra que desse flexibilidade ao governo. O Brasil, ele conviveu até 2016 sem teto de gastos. A partir de 2016, parece que a gente só poderia sobreviver com teto de gastos. Fernando Henrique governou por 2 mandatos sem teto de gastos. O governo Lula governou por 2 mandatos sem teto de gastos. A presidente Dilma governou por 1 mandato e mais 1 ano sem teto de gastos. Por que agora tem que ter teto de gastos? Seria muito radical, Catalice, a gente chegar e falar assim pro Congresso, olha, a gente vai deixar só o tripé macroeconômico do Fernando Henrique Cardoso, aquele comunista. Porra, seria radical? Tem que ter tripé macroeconômico, que é superávit primário, câmbio flutuantes e metas de inflação, mais teto de gastos? Teria que fazer isso? O Haddad teria que fazer isso? Ele fez porque ele quis demonstrar para o mercado que ele é fiel aos interesses do BTG, do André Esteves. André Esteves elogia o cara toda hora, pô. Entendeu? Então é muito importante a gente mudar o rumo da política fiscal. Para quê? A gente está ferrado, Cantalice, em 26. A gente está ferrado. Parece que as pessoas estão vivendo no mundo da lua e não saem na rua. O povo tá revoltado, pô. O povo revoltado faz besteira. Faz besteira. Daqui a pouco tá voltando em cantor de sertanejo. Entendeu? Por quê? Porque a gente não consegue atender necessidade imediata. E para atender necessidade imediata, sabe como é que é? Bolsa Família congelado desde 2022. 2022, quando era auxílio emergencial de R$600. 2023, R$600 quando vira Bolsa Família. 2024, R$600. 2025, R$600. Porra, a vida desse cara tá piorando. Não é uma questão de comunicação que o PT tá errando, me desculpe. Se o Bolsa Família tá R$600 desde 2022, o preço do alimento só sobe. Você quer o quê? Você quer o quê? Que o povo fique feliz, o cara que recebe Bolsa Família. Ele tá indo no mercado a cada ano e comprando menos, comendo menos. O que você faz pra mudar isso, Cantalice? Você bota o Bolsa Família em R$700, R$800, corrige todo ano, tá? Então é muito importante nós termos uma política fiscal direcionada para o povo e não só para os bancos. A cada 1% que o Galípolo tem subido a cada reunião, já foram 3 reuniões do presidente do Banco Central indicado pelo Lula. Era assim, era uma guerra quando o Campos Neto subia 0,5. O padrão do Campos Neto era o seguinte, 0,5 a cada reunião. 0,5 ponto a cada reunião. Esse era o padrão dele. Aí, Guilherme Boulos coloca uma ação no Supremo Tribunal Federal falando que o Campos Neto é um bandido contra a nação porque está subindo 0,5%. Aí o Galípolo assume. Desde dezembro, ele está subindo a taxa a 1%. O dobro do que Campos Neto... Sabe quanto que isso custa? Eu perguntei pra cá, ele falou, ele contou a história do cavalo de pau, né? Que já estava programado tudo isso. Mas seu tempo acabou. Posso só comentar isso que ele comentou aqui, Vilela? Alberto que decide, ele pode ou não? Só um segundo. Sabe o que o Galípolo respondeu para isso que o Haddad falou aqui? Falou que não é verdade do Haddad, que ele foi o protagonista dos aumentos. Ah, é? Ele falou, pode botar aí, por favor, se der. Ele falou que não é verdade do Haddad, que ele que falou, que ele que quis, que o Campos Neto permitiu a ele, inclusive antes dele assumir, que ele tivesse protagonista protagonista da decisão de dezembro. Então poderia reverter. Tá? Ele fala isso, o Galípolo. Só se o Catalice falar que o Galípolo agora é mentiroso. Ele desmente o Haddad. O Haddad tem mentido sistematicamente, hein? Comentários do Alberto, então. Não, só para dizer o seguinte, Davi, você conhece o Haddad já de algum tempo. É uma ignomínia dizer que, como se você estivesse colocando aqui, como se o Haddad fosse porta-voz do BTG. Como se o Haddad não fosse um cara de esquerda, né, compromissado com o partido da qual ele pertence desde garoto, né, e membro de um governo popular. Participou do governo Lula 1 e Lula 2, e agora do Lula 3.